Cansado de ter que esperar sua bebida gelar? Não gosta de pôr gelo na bebida porque fica aguado? Ou até mesmo cogita pagar mais caro no mercado só porque a bebida vem gelada? Fala galera, eu sou a Bia. Fala galera, eu sou a Carol. E no vídeo de hoje vamos mostrar como gelar a bebida em menos de 5 minutos. Bom, vamos fazer dois experimentos. E para o primeiro, nós iremos precisar de um recipiente com gelo dentro, que é onde a gente vai colocar a nossa bebida, água, sal, claro, né, nossas bebidas, um termômetro e álcool. Vamos começar agora adicionando água. E a mesma quantidade de álcool. E agora a gente vai colocar um pouco de sal. E colocar nossa bebida por 3 minutos. Agora vamos para o nosso segundo experimento. Com um recipiente com gelo, vamos colocar um pouco de água, sal e vamos esperar mais 3 minutinhos. Bom, vamos ver agora qual foi o resultado, hein? Já podemos perceber que deu uma temperatura um pouquinho maior agora que não tá com álcool. Deixei a bebida na geladeira por algumas horas e vamos ver qual a temperatura que ela fica normalmente. Como a gente viu nos dois experimentos, em 3 minutos a bebida ficou mais gelada do que na geladeira por horas. Mas, Carol, explica aí por que isso aconteceu? A mistura das substâncias água, sal e álcool, quando em contato com a latinha, que antes estava em temperatura ambiente, faz com que a temperatura caia, e isso gela bastante a bebida. E a temperatura que a mistura água, sal e gelo atinge, ainda possuindo líquido no sistema, é denominada temperatura eutética. Mas afinal, você sabe o que é uma mistura eutética? Vamos começar então relembrando alguns conceitos. A gente sabe que nas substâncias puras, que é quando se tem apenas uma substância presente, o ponto de fusão, que é quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, é constante durante todo o tempo de liquefação, como a gente pode estar observando aqui no gráfico. Esse patamar aqui é constante. No ponto de fusão, você tem uma mistura das fases líquida e sólida de determinada substância. Abaixo dessa temperatura, você tem apenas a fase sólida e acima dessa temperatura você tem apenas a fase líquida, que é o que a gente pode ver aqui nesse gráfico, certo? A gente vai ter esse gráfico quando você tem uma mistura de duas ou mais substâncias.
Na região L, a gente tem a presença de uma fase no estado líquido. Na região M, a gente tem a presença de duas fases, o sólido A e a fase líquida. Já na região N, a gente tem a presença de duas fases, o sólido B e uma fase líquida. E na região O, a gente tem a presença de duas fases, o sólido A e o sólido B. E a temperatura de fusão dessa mistura é diferente quando comparada a cada uma das substâncias individualmente, e vai deixar de ser constante. E esse é o mesmo raciocínio que pode ser empregado para avaliar o ponto de ebulição das substâncias puras e das misturas. Mas voltando agora à nossa mistura refrigerante, podemos encontrar uma concentração específica da mistura de duas substâncias, de tal forma que a temperatura de fusão será a menor possível e constante durante a fusão. Chamamos essa mistura de mistura eutética. Essa temperatura mínima do ponto de fusão da mistura eutética é o ponto eutético, onde podemos encontrar as três fases da mistura, que é aqui nesse ponto Bzinho, que é onde a gente vai encontrar a fase sólida da substância A, a fase sólida da substância B e a fase líquida da mistura eutética AB. Abaixo desse ponto eutético, ou seja, aqui na região O, a gente tem os dois sólidos. Como a gente pode ver também no gráfico, a partir dos patamares das curvas C1 e C6, a temperatura T4 corresponde ao menor ponto de fusão entre todas as misturas, e esse ponto é chamado de temperatura eutética. Agora que você sabe o que é uma mistura eutética, vamos voltar para a explicação do experimento. A composição da solução e a temperatura permanecem constantes até que todo o sistema se transforme nos dois sólidos. No sistema, temos água líquida e gelo, a 0 graus Celsius. E a velocidade em que o gelo se funde é a mesma em que a água se congela. Isso porque o sistema está em equilíbrio dinâmico. Mas, ao se adicionar um soluto, nesse caso NaCl, esse equilíbrio é alterado, mas não afeta a fusão do sólido. Como esses íons não conseguem fazer parte da estrutura cristalina do gelo, a velocidade em que a água se congela diminui, mas não afeta a velocidade em que o gelo se funde. E a mistura de álcool e sal? Boa pergunta, Bia. Utilizando o álcool juntamente com o sal, faz com que não ocorra a formação de um sólido, porque a temperatura de solidificação da água diminui ainda mais, fazendo com que fique muito difícil de congelar, ainda mais utilizando uma geladeira convencional. Mas essa mistura fica muito gelada e completamente líquida, o que aumenta a superfície de contato com a bebida, fazendo com que ela gele muito mais rápido. Gente, só lembrando que os resíduos gerados nesses dois experimentos podem ser descartados no lixo comum. E claro, as latas, ou se você fizer esse experimento numa garrafa PET, poderão ser encaminhadas para reciclagem. E como a gente já viu que essa mistura de água, álcool e sal dá muito certo, uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem é já pegar um recipiente, colocar metade água, metade álcool e um pouco de sal, deixar na geladeira e para quando você quiser, pode usar essa mistura para gelar sua bebida. E aí, curtiu o vídeo? Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho. Além disso, siga também a gente nas nossas redes sociais. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima!